pede, vai e tal. Isso aí, para vocês, esse comportamento, ela chegar, conversar com todo mundo, se despedir, para você, quem é que faria alguma leitura desse comportamento? É legal fazer essa amizade, tá mais fácil, que eu sei administrar. Tem um limite. Bacana essa leitura, ou seja, a gente, né? Mas isso é a vida, você entra no trabalho, ela tem esse relacionamento bom. Mas ela também tem uma necessidade de aceitação. Quando eu aceito todo mundo, eu também quero ser aceito. Né? Então, quando eu sou cordial, eu espero que a pessoa seja cordial comigo também. Né? Então, Lacan, ele trabalha muito essa questão do outro, né? Que nós nos reconhecemos através do outro. Então, claro, falando aqui de uma forma bem superficial, mas o que acontece? Esse relacionar dela, isso tudo demonstra ela, né? E ela passou a impressão para os anões dessa pessoa acessível que ela era, essa pessoa simpática, entendeu? Uma pessoa que ela não se prendeu, por exemplo, à questão da estranheza, né? Ela tem essa capacidade muito bacana, mas de certa forma ocorreu uma identificação com os anões. Ocorreu uma identificação de se ver como iguais. Isso é uma coisa muito bacana, tá? E aí a gente vai para o rio, né? Para a ponte. E aí eu vi a ponte, né? E imediatamente eu olhei e vi que assim, a ponte era baixinha. Dava para eu descer no rio. Foi a primeira coisa que eu observei, se eu conseguia ir no rio. Aí eu vi que era baixinha, aí eu passei por uma estradinha de terra e fui pro rio. Aí lá eu estava com muito calor, então aí bebi água, tomei banho, eu me lavei. Eu tenho muito problema com água, com medo, né? Então, bebi muita água. Gente, olha a informação que ela está passando. Sim. Eu tenho muito medo de água, porque eu não sei nadar. Então, a primeira coisa que eu olhei foi saber o seguinte: eu conseguia entrar e para ver a fundura, né? Como a água era muito transparente, eu via que não era algo que me trazia perigo. Então, eu fiquei lá um bom tempo, bem relaxada mesmo. Uma água bem fresquinha, com essa impressão que eu tinha, que estava assim, tirando todo aquele calor que a caminhada me trouxe, quando você disse que o sol foi aqui. Agora, gente, olha só, o divã é um lugar onde há aquela fala solitária interior, e aqui a gente está entre colegas. A gente pode trabalhar um pouco sobre essa questão da sexualidade? Pode. Então tá, olha só. Você poderia falar da sua iniciação no sexo? Sim. Por uma questão religiosa, eu me casei aos 19 anos, totalmente virgem. Né? E aí eu tive minha primeira relação com o meu marido, né? Na noite de noite. Você tinha medo de fazer sexo antes do casamento? Não, eu não tinha medo. O ensinamento que nós tínhamos é que o sexo deveria acontecer depois do casamento. E se acontecesse antes, o que poderia acarretar? Aí vinha umas pecados, da punição, esse tipo de coisa. Entendeu? Então, gente, olha só, ela entra na água, ela tem medo da água, tá? Primeiro ela tem medo da água, mas a água atrai ela. Ela quer saber se ela pode se dar pé aonde ela está, se ela consegue entrar na água ou não. Ela vê que é seguro, porque ela já está casada. Entendeu? Então, ali ela se sente muito bem naquele ambiente, se nós fizermos essa associação hipotética que a água, nesse sentido, está remetendo à questão do sexo. Ou seja, o medo, a mulher, principalmente o homem, ele anseia muito pelo sexo, a mulher tem muito medo, ela tem desejo, mas ela traz o medo também justamente pelo viés cultural, machismo, coisa e tal, então ela tem medo, né? O que acontece? Mas é algo que atrai, porque o sexo, ele é pulsional. O nosso lado cultural fez um favor de criar situações para o nosso universo sexual que é uma coisa extremamente neurotizante, né? Tanto é que o cio já desapareceu, quando a questão do período fértil de uma mulher, às vezes até para ela é uma situação que não diz muita coisa. E aí a gente tem que substituir por outros recursos, né? Que ser uma pessoa mais, procurar uma forma de ser mais atraente. O homem procura passar de alguma forma a questão da virilidade, coisa e tal, porque foi demonizado. O sexo, ele passou por um período em que, né, principalmente a igreja medieval, que era uma coisa para reprodução, né? Então, mas o sexo vai continuar sendo sexo, o sexo vai continuar sendo pulsional, animal, e vai continuar sendo a maior, faz muito bem para a saúde mental da pessoa. Claro que a demanda
física também. Não é? Claro. Cabelo, tudo. Para tudo, né? Se a sua mente está bem, né? Tudo vai em frente. E aí você entrou na água, tomou banho, bebeu água? Fiquei um tempão, bebi água, fiquei um tempão. E aí continuei, né? Subi pela mesma estradinha, passei pela ponte, andei mais um pouquinho e veio o muro. Aí eu olhei o muro era bem alto, eu olhei de um lado, olhei do outro, procurei estradinha, não tinha, procurei alguma coisa para subir, não tinha. Aí você falou no final, eu vi nitidamente a letra F. Esse muro. Você se considera uma pessoa racional? Eu tenho aprendido assim. Você costuma aceitar as situações que te colocadas, você luta contra elas? Depende. Ou está aprendendo a lutar? Não. Se eu não concordo, se é alguma coisa que eu quero, eu vou pra cima. Eu vou pra cima e enquanto eu tenho força, eu tô lutando. Mas por outro lado, quando eu vejo assim, esse é o meu limite, a força acabou aqui. Beleza. Então, se eu não pude ir contra, eu vou a favor, eu vou rejeitar ela. Como que você lida com perdas? Eu não sofro muito com, por exemplo, morte, né? Meu pai faleceu, tem 22 anos. Foi a única situação na minha vida que eu fiquei 2 dias sem comer. Mas aí, assim, chorei, vivi o luto naquele momento, eu levantei e pronto. Amo meu pai, né? Tenho saudade dele, mas não me traz dor. Eu entendi que o momento dele aqui acabou. Trabalho, né? Um trabalho, acabou o trabalho. Acabou. Fechou um ciclo, vou abrir o outro. E você se sente bem com isso? Tranquilo. Olha só, ela chega para em frente ao muro, né? Quer dizer, tem uma barreira, ela lida com facilidade com a questão. Isso é uma qualidade, é você saber lidar com a frustração. Agora, o que não tem remédio, remediado está. Né? Seria mais ou menos isso. Então, ela, por exemplo, ela chorou a morte do pai, né? Ficou 2 dias sem comer nada, provavelmente sem apetite, sem nada. Depois, ela retomou a vida dela, aquela normalidade, provavelmente deve ter sido uma boa filha. Foi, a gente tinha um ótimo relacionamento. É engraçado, gente, que quando você tem um relacionamento bom com a pessoa, é como se... Porque tem uma coisa interessante que é chamado o imago. O que é o imago? Quando uma pessoa morre, o imago dela continua vivo. Por isso que tem pessoas que fazem oração todo dia para o pai, para a mãe, conversam, às vezes fica meio constrangido com algo que acontece. Por quê? Aquele imago seria uma espécie de... não é bem a palavra, mas é que me vem na cabeça o fantasma. A pessoa ela vai continuar viva. Se você teve um bom relacionamento com aquela pessoa, o imago vem da imagem. O imago vem daquilo que está vivo dentro de você. Porque além do pai ou da mãe, existe a vivência, existe o significado, existe o que você vivenciou. Isso não acaba nunca, não é? Então, por exemplo, você que é fã do John Lennon, o John Lennon, você fala dele, parece que ele está aqui. Então ele traz isso. E quando a pessoa tem um bom relacionamento, ele consegue harmonizar o imago dessa pessoa, vai tranquilo. Quando tem alguma desavença, às vezes, dependendo se for o grau de proximidade, a pessoa pode até adoecer, cara. Sabe? Ela entra num desespero horrível, ela vai tentar se justificar, é uma situação difícil. Por quê? Porque aquele imago vai incomodar muito. É como se fosse aquela hora acusando, outra hora para arrematar uma fatura que não ficou bem resolvido, entendeu? Aqui, geralmente, o Freud ele ficava de costas para a pessoa, atrás da pessoa, para que ela pudesse dialogar com ela mesma. Tem analista que fala, olha, vai para o divã. Né? Até me perguntaram isso, vai para o divã. Não, mas eu prefiro deixar a pessoa ao tempo dela ir. A gente vai conversando e tudo até o momento em que ela vai para o divã. Então, é bom, quanto mais você tiver informações, melhor. Né? E aí você vai você pode fazer as inferências de forma mais assertiva, e você abre mais o leque. Por quê? Pode ser que você aquela tese que você, aquele fio da meada não era o que você estava imaginando, como ele pode ser mesmo assim ter outros desdobramentos, tá? Então é muito rico o conteúdo que ela vem chegando. Mas aí você não faz anotação nenhuma. Eu não faço. Pelo menos na presença Então entra a minha pergunta. Ela não é só a única analisando que você tem 10 aí durante a semana, 15, sei lá. E o histórico? Não, o histórico você faz. Mas aí corre aquele lance. Na frente dela eu não faço. Mas quem
Quem me fala que eu vou lembrar dos detalhes que ela me falou depois? Essa pergunta dele é muito, muito procedente, por quê? Veja só, tem uma coisa interessante nisso aqui. O analista, ele também tem resistências e ele também pode entrar num processo de contratransferência também. Então, se eu não anoto, aquele conteúdo que diz respeito a mim, eu posso também deletá-lo. Tá? Isso é ruim. Porém, por que eu faço? Porque tudo aquilo que tudo aquilo que faz parte do que a gente vai chamar desse ponto nodal, ou desse núcleo causal, ele retorna. Você sempre vai retornar àquele ponto do trauma, sempre, entendeu? Então, mesmo que aquela pessoa, mesmo que ela não vou, que eu naquele momento eu não parei para me ater aquilo, ela vai voltar e vai me remeter. Porque, gente, olha, como que o analista ele consegue, de certa forma, controlar a contratransferência? Primeiro, porque a primeira coisa é você detectar que uma contratransferência, por exemplo, a pessoa que está no divã, às vezes ele vai te provocar, às vezes ele é indelicado com você, na fala dele. A primeira coisa que vem na cabeça é o quê? A contratransferência. Mas eu sei que é uma contratransferência. Eu tenho que saber, essa fala dela de me maltratar, ela está maltratando quem? É o marido, é o pai, entendeu? Quem é que está por trás desse comportamento dela? Então, é por isso que vocês estão aprendendo a técnica, é justamente para saber quando ocorre uma contratransferência. Agora, isso não quer dizer que a gente vai ser o AIS da história, que vai ser todas. Sim. Eu fiquei Oi? Eu fiquei Me desculpe. Olha só, mas a minha pergunta vai bater junto com a sua. Porque até agora... Não, mas eu não esqueci sua pergunta, não. Até agora eu não entendi como é que é essa técnica de associação. Porque o que você fez foi uma indução, né, de uma percepção do que ela tem dado, né, para você tirar uma interpretação. Mas o que é a associação livre? Até agora... Joia, então tá, vamos, eu posso dar só um tempinho, só para eu voltar na pergunta dela. Ela falou de um mecanismo que vai fazendo associação de palavras. Na verdade, a livre associação, quando eu coloquei o Tony Diga aqui, quando ele fala do associacionismo, mas a livre associação foi o Jung. O próprio termo psicanálise é um termo que quem cunhou foi o Jung. Então, só que Jung ainda estava muito naquela da coisa meio... no final do século XIX para o século XX, havia um pensamento muito do positivismo, e se acreditava que você encontraria respostas meio mecânicas. Não é que não tenha uma eficiência, entendeu? Você vai associando. Naquele filme fala sobre o medo da mulher de não dar um filho homem para ele. Essas associações. Essa técnica, pelo menos na escola freudiana, a gente não trabalha essa associação não. Mas ela é interessante. Por exemplo, a caixa de areia. Caixa de areia é associação também. Entendeu? Só que dentro de uma abordagem da psicologia analítica, do Jung. Sim, Paulo. Essa técnica da associação de palavras de Jung, a partir do momento que ele conhece o cliente dele, ele vai elaborar depois, junto com o cliente, uma série de palavras. E aí ele vai dando essas palavras. Cliente, por exemplo, eu falo uma palavra para ela e no mesmo momento ela tem que me devolver aquela palavra com uma representação. Falo, por exemplo, assim, igreja. E ela vai dizer o que você diria de igreja? Igreja. Bem-estar. Bem-estar. Família. Amor. Profissão. Bom. Marido. Legal. Então, o que eu fazia? Eu observava. Não convenceu. Aqui na psicanálise freudiana, o psicanalista poderia pegar esse resultado aí legal e começar a trabalhar. O que é legal? Por que você não falou outra coisa? Né? Onde é que está a energia límbica aí? Ir trabalhando e saber onde está o problema. Se é algo que está relacionado com o pai lá no passado, ou se é algo que aconteceu mais no presente. Agora, na associação de palavras de Jung, ele vai observar a demora maior que a pessoa tem para falar, e aquela palavra que demorou mais para dar uma resposta, que ela pensou mais sobre, ela está indicando ali algum bloqueio, entendeu? É assim que funciona na associação de palavras. Eu já ia falar que eu tinha visto, não sei se foi um vídeo ou uma coisa que fala exatamente essa questão. Até o semblante da pessoa muda e a gente observa. Aí ele tem que observar não só a demora
na resposta, mas ele também vai observar a expressão que a pessoa fez, se ela mexeu com o corpo, se ela escondeu a mão, se ela travou alguma coisa. Tudo isso vai ser observado na associação de palavras. Assim, em setembro, eu chamei uma terapeuta junguiana para dar um mini curso de associação de palavras de Jung. Aí não é associação livre de Freud. Tá? Eu vou tentar arrematar aqui com respondendo a sua pergunta e lá no fundo, né? Você perguntou, e a gente vai arrematar com você. Não, a sua a gente já falou, né? O Lúcio já falou. Foi legal. Tá, olha só, a questão da associação, da livre associação, porque eu posso associar, por exemplo, comida à fome. Isso não é uma livre associação, é uma associação comum. Agora, uma livre associação é quando você vai pegar coisas que aparentemente são desconexas e dar fazer essa conexão. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, um rapaz, ele, olha só, uma associação com um transtorno físico, com um sofrimento físico. Um rapaz, filho de um militar, um cara muito, né, assim, muito viril, aquela coisa, e o filho muito delicado, o filho não tinha aquele perfil todo, e o pai vivia falando, ó, isso é uma cruz na minha vida, isso é uma cruz e tal. O que acontece? Ele foi buscar o divã porque ele sentia uma dor imensa, que não sabe, como se fosse um torcicolo, algo. Porque ele começou a sentir essa dor depois que o pai morreu. Porque quando o pai morreu, ele sofreu por ser pai e ficou aliviado o pai não ficar aquela pegação no pé dele. Mas com a formação religiosa e tudo que ele tinha, para ele sentir bem com a morte do pai, o pai é que virou a cruz dele. Olha onde que ele sentia a dor. Então você vai associar essa dor da cruz com o imago do pai dele repetindo, você é uma cruz, a coisa e tal. Entendeu? Uma associação nesse sentido. Vamos pegar uma outra. Freud, quando você pega da questão, quando você, uma cama, um quarto, uma casa, uma igreja, tudo, você vai fazer uma associação, mas tem que estar dentro de um contexto maior para que seja associação livre. Uma menina, ela sonhou que estava comendo um cocô de cavalo, esterco. Estava lá comendo cocô de cavalo e era doce, era gostoso. E ela sentia estranho, achava esquisito aquilo, está comendo seco, mas ao mesmo tempo era gostoso. Como pode ser gostoso se né, um cocô? Bom, Freud, ele fala que as fezes, ela está relacionada a dinheiro, por quê? Porque a primeira moeda de troca afetiva, quando a criança está na fase anal, que ela passa a ter o domínio sobre o esfíncter, ela então fala, mãe, olha, faz o cocô no piniquinho, ela vai na hora certinha, faz o cocô e ela recebe elogios. Com aquele elogio, ela é gratificada. Você cresce aprendendo que tudo que você fizer bem feito, você vai ter uma recompensa. A primeira recompensa é o cocôzinho que ela fez no piniquinho, certo? A menina falando que ela estava comendo esse esteco e tal. Conversando, olha a associação. O pai dela era um militar também. Ela não dava certo com o pai dela, só que ela morreu, o pai morreu, e ela recebe a pensão como filha, porque ela vive com um rapaz, mas ela não é casada. Então ela recebe a pensão, tá? E eu falei assim, e seu pai? Meu pai era um cavalo. Pronto, já viu a associação? Né? O pai dela, ela comia o cocô do pai dela, que era simbolicamente o dinheiro, a pensão do pai dela. Era uma coisa constrangedora, porque ela não gostava do pai, mas qual o dinheiro que não é gostoso? Entendeu? Então ela associou a questão, né? Entendeu como que aconteceu a associação? Sim. Quando você pega e identifica esses processos todos, você vai para o paciente e repassa isso para ele, de que forma você faz isso? Como é que você faz? Ótima pergunta. O que acontece? O melhor é que ele entra em contato com isso. Você vai observar muitas vezes que no divã ele vai dar um silêncio absoluto. Naquela hora ele já está processando tudo. Naquela hora, que a gente chama isso de, até um termo até religioso, quando você tem um aglomerado de insights, ocorre uma epifania, entendeu? Que é uma revelação. Naquele momento, muita coisa começa a fazer sentido. Tem gente que chora, né? Tem gente que... muitas vezes a pessoa muda o comportamento dela a partir daquele dia. Agora, gente, nada que acontece de forma muito brusca, não eu olho com uma certa desconfiança. A psicanálise, ela tem uma coisa linda, cara. A pessoa muda, talvez ela é uma das últimas pessoas a se dar conta da mudança. As pessoas que falam para ela, pô, você está mudado,
porque ela é uma coisa que vem de uma forma natural. Agora, é claro que a vivência de cada um, o histórico de traumas de cada um. Eu tenho um termo meu, que as pessoas muitas vezes na análise ela vai chegar no momento de um trauma e aquilo, né? Às vezes Freud trabalhava muito com a questão da catarse, que era aquele momento em que explodia tudo aquilo que vinha à tona. E depois ele mesmo viu que aquilo também poderia não ser tão bom assim. Mas eu tenho uma tese comigo do chamado trauma continuado. O que é o trauma continuado? Não foi um momento específico. Por exemplo, imagine uma criança filho de um alcoólatra. Ele cria uma expectativa porque ele ama o pai mudou, chorou, não sei o quê, aí ele vem e tal. E começa a criar nessa criança um comportamento, ela vai passar tanta frustração que chega num momento em que ela começa a desenvolver uma distimia, que é um tipo de depressão que ela começa a ficar meio no sítio do Pica-Pau Amarelo, um universo paralelo. Ela quer inventar um outro mundo, porque aquele mundo para ela é muito complicado, e ela cresce entendendo que você não pode confiar nas pessoas que você ama, que elas vão te frustrar, um monte de coisa. Mas não é aquele dia que eu vi meu pai brigar com a minha mãe, foram todos aqueles dias de dor, de você falar, poxa, né? E vários conflitos que surgem disso aí, entendeu? Mas o ideal mas isso não quer dizer que nunca, em momento algum, você não possa ajudar, porque se a sua inferência, se a sua intervenção naquele momento, desde que você se cerque de segurança, que você pode sugerir para a pessoa, para que vocês pensem junto, não tem problema não. Tá? O ideal é aqui que você continue com a lanterna, para ela, porque o paciente ele só vai até onde ele suporta, e o analista também. Chega no momento que o analista também, se ele, por exemplo, uma experiência que ele tem medo de vivenciar, que passou por algo dele também, ali também ele costuma criar um mecanismo de racionalização muito sutil e ele acaba interferindo numa análise que poderia ser mais interessante. Tá? Sim, você lá no fundo, nosso tempo se esgotou, sim. Não, na verdade, eu ia só fazer uma alusão ao que a gente trabalha na psicologia com relação a essa associação que ela falou. É um jogo de palavras mesmo, mas o Lúcio explicou muito bem. É um jogo de palavras indutivo, que na verdade a gente leva ao ato falho. O ato falho é uma explosão do que está no subconsciente ou no inconsciente, né? E faz com que o paciente perceba situações que, puxa, são os insights mesmo, acaba levando os insights. Né? Ótimo. É bom, gente, essa observação dela, porque a psicanálise é uma das abordagens da psicologia, uma delas, entendeu? Então, e não quer dizer que a pessoa ela tem que concordar com tudo que, né, seja a psicanálise ou qualquer outra corrente, tá? Eu estou falando da psicanálise porque, como psicanalista, né, agora, gente, todo conhecimento é bem-vindo, tudo que ajuda a pessoa a diminuir a dor dela é bem-vindo. Tudo passa pela livre associação, psicólogo, psiquiatra, pegar um neurologista, todo mundo que tiver um mínimo de conhecimento tem que passar pela associação. Tá? A associação aqui, gente, aí eu quero que você, que o Lúcio também me perdoe aqui, não é assim, a questão de demonstrar, talvez numa segunda oportunidade a gente possa criar uma outra situação que não seja essa, porque ela lembrou que foi uma questão induzida, né? E uma associação meio arbitrária que a gente fez aqui. Mas aqui tem que ser laboratório mesmo. Tem a questão também da aula de sonhos, né, interpretação de sonhos freudianos. Com certeza o professor ele vai utilizar a associação de palavras para trabalhar essa interpretação de sonhos. Porque a associação de palavras que é o método de Freud, o método da psicanálise. O sonho é uma das ferramentas, não é isso? Uhum. Então na aula certamente vai ter, vocês vão ver um pouco mais dessa livre associação, né? Isso aqui para os alunos que estão começando agora é só um começo, e para os alunos que estão formando também é um começo, né? É um começo, a gente fica com dúvidas, né? Pessoas que ficam mais inseguras, e aí, será que eu vou fazer certo ali com o meu cliente? Mas certamente você vai fazer certo, porque você tem toda aquela sua bagagem de vida, tem toda a sua bagagem teórica, tem tudo aquilo que você já aprendeu nas análises, nos cursos, e aí naquela hora, sabe quem que entra em funcionamento? O self. Então relaxa, tá?
A associação livre de palavras, ela é muito importante, mas não é algo tão complexo assim, tá? Mas nós precisamos de começar a pensar sobre ela. Então, por exemplo, o exemplo ali de Paulo, que o Paulo deu da flor. Alguns arrancaram a flor, ela não arrancou a flor. Você não poderia estar dentro daquilo ali, puxando. Por que você não arrancou? O que isso te remete? O que a flor te lembra? E isso vai fazer com que ela vai buscando memórias lá do passado, até chegar um momento que possa aparecer algum mecanismo de defesa, não é isso, Paulo? Isso. Vai aparecer um mecanismo de defesa. Esse mecanismo vai estar protegendo o ego dela de sofrimentos e fazendo essas perguntas, levando ela a buscar essas informações. Ela vai chegar um momento que vai acontecer o quê? É o que foi falado ali pela Maria Denise. Ela vai ter um insight. Ela vai falar assim, mas então é por causa disso. E quando tem esse insight, a informação vem para onde? Para o consciente. Sobre isso, o processo terapêutico daquele ponto ali está sendo resolvido. O que era inconsciente, fica consciente, né? Essa fala do Lúcio foi perfeita. Gente, olha, é o temor do primeiro paciente, mas no estágio vocês já vão ter esse gostinho. Esse temor é bom, porque é o seu senso de responsabilidade, né, passa tudo isso. Mas, por outro lado, é a prova de que vocês vão dar certo, cara. Sabe, a gente tem que ter essa questão. Eu tenho um lema comigo, o seguinte, eu estou sempre em atraso com a psicanálise, porque o dia que eu me senti em dia com ela, já alguma coisa não está. Você tem que estar sempre correndo atrás, cara, sempre. Então, essa vontade, porque essa vontade de ajudar, eu tenho certeza disso. Claro, gente, que é uma coisa bacana a gente pensar também que é um retorno, né? Mas, mais bonito ainda disso aqui, gente, olha, eu atendo a sexta-feira de 2 às 7. Eu atendo 4 pacientes, eu não consigo atender 5, por quê? Porque isso é outra coisa que vai divergir muito. Eu preciso de um tempo entre um e outro para eu me refazer. É necessário que tenha um espaço entre um e outro. E quando chegar no final do dia, você vai ver o cansaço que você está. Cansa, a gente cansa. Entendeu? Não é fácil. Porque você trabalha com dor, gente. Você trabalha com sofrimento. Você trabalha com história. E o que é lindo na psicanálise, toda história é interessante. Toda história é rica. E toda pessoa é dotada de uma capacidade de resistência enorme. Quando tá ali, você fica, como que essa pessoa está aqui, sabe? Ela não se dá conta do que ela está passando, e se ela se desse conta, ela daria cabo da vida dela. Então é importante que essa pessoa tenha essa mesma impressão, ela tem que continuar. É claro, gente, que nós não estamos dizendo que tudo que aquilo que se traz ali no Divana, mas na leitura que a gente faz, você vê, sabe, são sofrimentos assim. Assista aquele filme, para a gente entender essa coisa da subjetividade, assista, para arrematar, assista o filme Na Natureza Selvagem, para você ver o que é uma leitura subjetiva de um sofrimento de uma pessoa que tinha um relacionamento de pai e filho aparentemente tranquilo. Eu iria passar um vídeo do Chico cantando Cássio, né? Que é bastante interessante. Gente, Freud Além da Alma é um filme em preto e branco, mas espetacular. Né? A livre associação ali, muito bacana para vocês fazerem essa aí. A Árvore da Vida já é um pouco mais complexo, assim, ele não é aquela coisa hollywoodiana no começo, meio fim, não. Mas mais sutil. Mais sutil, tá bom? Gente, mais uma vez, desculpa o atraso, tá? Foi ótimo, ótimo. Espero ter contribuído. Foi ótimo. E aprendi com vocês também. Pessoal, quero agradecer ao Paulo. O Paulo, ele preparou várias outras coisas para fazer aqui. Mas o tempo não ajuda. Cheguei atrasado. A curiosidade também, né? O querer satisfazer algumas curiosidades, que é importante também. Toma um tempo, mas eu acredito que nós demos mais um passinho para conhecer o que é a Associação Livre, né? Se vocês ficaram com dúvidas, isso é ótimo, né, Paulo? Claro. Vão pesquisar, vão procurar lá no Google, vão procurar vídeos no YouTube, vão ler, né? E certamente essas dúvidas vão começar a ser sanadas e vão aparecer várias outras também. E aí, nós vamos continuar essa busca dessa aprendizagem, tá bom? Quero agradecer ao Paulo, viu, Paulo? Muito obrigado. Essa confiança.